Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse é o nosso segundo vídeo dessa pequena sériezinha de vídeos que eu vou fazer, certo? Para a gente descomplicar um pouquinho aí alguns conceitos de geografia. Essa série vai então se chamar Geografia Sem Rodeios, tá certo? E o intuito dela, lá no primeiro vídeo, era falar sobre os climogramas, climas e climogramas, tá certo? No time de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar aí sobre vegetação, beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Vegetação, pessoal, extremamente ligada a outros fatores da geografia, a outros fatores ambientais, tá certo? A vegetação ela precisa de fatores essenciais, como por exemplo a água, o solo, o calor, tá certo? Sem esses fatores, a vegetação ela não vai se desenvolver, tá certo? Então a gente vai perceber que o clima e o relevo, eles estão extremamente associados à formação do tipo de vegetação do local. Beleza? Como assim, Flávio? O clima e o relevo. Vamos analisar essa imagem. Se analisar essa paisagem, a gente vai perceber aí que é uma floresta bastante verde, uma floresta bastante arbustiva, né? Arbustiva, Flávio? Quer dizer que a gente tem bastante folha, tá certo? Um exemplo desse tipo de folha que a gente vai chamar são folhas latifoliadas. Late quer dizer grande, né? Latifoliada é uma folha grande. Então vamos ver essa imagem aqui. A gente vai perceber que essas árvores elas estão fechadas. Ela não é uma floresta aberta, onde eu tenho bastante espaço para passar. Ela é uma floresta onde nasce árvore e planta uma do ladinho da outra. Ela é uma floresta muito fechada. Um exemplo de floresta assim são as florestas equatoriais. A exemplo, a floresta do Congo, a floresta amazônica, beleza? Essas florestas, elas crescem muito dessa forma por conta dos fatores que ajudam ela a crescer. Dentre eles, eu tenho uma grande quantidade de calor, porque elas ficam próximas à linha do Equador, então regiões extremamente quentes, certo? Próximas às regiões, comumente tem aí uma grande abundância de água, e como consequentemente eu tenho um solo favorável, eu tenho aí a quantidade de calor favorável e eu tenho consequentemente aí uma boa disposição de água. Somando esses três fatores, eu vou ter a seguinte formatação: eu vou ter um solo de nutrientes, eu vou ter aí calor para fazer a minha árvore crescer e eu vou ter também umidade. Não vai ser um lugar seco onde a minha planta vai ter que se adaptar. Ela tem uma boa quantidade de fatores que influenciam a isso. Consequentemente, essa planta vai ser bastante aí grande, tá certo? Esverdeada e com bastante folhagem, tá certo? A copa dela, né, o volume de folhas dela vai ser bem grande, beleza? Em contrapartida, a gente vai perceber que nem sempre ter umidade demais dá certo. Nesse caso aqui, a gente tem uma baixa temperatura. Então eu já mudo a minha vegetação. Eu tenho aí um solo fértil, eu tenho aí a disponibilidade de água, apesar de no estado sólido, né, que aí é o gelo, né, porém está faltando uma coisa essencial, que é o calor. O calor aí ele é baixo, ele até existe, mas em determinado período do ano, que seria o verão. O inverno, propriamente dito, ele vai ser bastante forte, né, ele vai ser bastante severo, e é justamente por esse motivo que essa vegetação ela não consegue crescer. Diferente da primeira imagem, essa vegetação que nós temos aqui é a tundra, que ela vai ser marcada por uma formatação de vegetação que nós vamos chamar de gramíneas. Enquanto que a outra era latifoliada, né, latifoliada, uma folha grande e tudo mais, aqui eu tenho a formatação de gramínea. Gramínea lembra grama, então é justamente por conta disso. Elas vão ser pequenos arbustos, gramas, entendeu? Que vão ser congeladas durante um período por conta da baixa temperatura. E aí, quando chega o processo do verão, o sol vem, aquece aquela região, e aí essa região derrete, passa pelo processo de degelo. E aí, essas pequenas plantas que estavam ali congeladas são descongeladas e começam a crescer um pouco mais, tá certo? Elas não chegam a atingir grande porte, elas não conseguem gerar uma árvore, né, por conta da temperatura, não permite ela crescer em tempo hábil, né? E por esse motivo ela se concentra a ser somente uma grama. Beleza? Então, falou graminhas, eu vou ter que tipo de vegetação? Eu vou ter a tundra, eu vou ter aí formatação também de pastos, tá certo?
Beleza? Pegou essa visão? Então, o calor ele influencia, assim como a umidade também influencia na vegetação, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho um processo inverso, tá certo? Eu tenho muita temperatura, eu tenho muita quantidade de calor, e aí faz essa minha planta crescer, porém, olha o que acontece. Ela vai ter baixa quantidade de água, e ela precisa se adaptar. E aí vão surgir as xerófilas, né? Que vão ser aquelas plantas em particular que vão precisar adaptar a sua folha ou flor a espinhos, tá certo? Para justamente equilibrar a quantidade de água que elas perdem, tá bom? Então a gente percebe aí que a temperatura, a umidade e o solo são essenciais para o tipo de vegetação que a gente vai ter. Beleza? Espero ter colaborado com vocês, que vocês tenham entendido esse assunto, descomplicado um pouquinho mais, né? Ter dado uma aula de geografia aí sem nenhum rodeio para facilitar o nosso estudo, tá bom? Vai lembrar que o apoio do material é essencial, tá certo? Bons estudos e tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre relevo.